Olá, meus queridos formandos! Hoje nós iremos trabalhar, então, o volume do cone, né, e tronco de cone, certo? Vamos lá, então. Relembrando, tá? Um pouco do que foi trabalhado na última semana, as relações métricas, então, do cone, né? Aqui nós temos a relação que envolve o ângulo, né, do setor circular aqui, que se refere à superfície lateral do cone, o raio, né, o raio da base e a geratriz, então, do cone. Então, precisando de um desses três, né, do ângulo ou da geratriz ou do raio, possuindo outros dois, eu consigo resolver, então. Outra relação métrica é a relação que envolve a geratriz, altura e raio, né? Então, aqui pelo Teorema de Pitágoras, né? Observem o triângulo retângulo. As fórmulas, então, da área do cone. Então, área total, né? Seria a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é πrg, π vezes o raio vezes a geratriz. E agora passamos, então, para a fórmula do volume do cone, né? Então, observem aqui, nós temos o desenho de um cone oblíquo, né, seccionado, e nós temos algumas relações, então, de semelhança, né, entre essas medidas aqui. Então, considerando a altura, a galinha, tá, do cone que foi seccionado e a altura total do cone inicial, nós temos, então, que a galinha está para H, né? Assim como R', que é o R aqui da secção, né? Está para R, ou seja, o raio da base do cone original. E a segunda propriedade, então, diz respeito à área da superfície, né? Então, a linha aqui seria a área da base do cone menor, né, do cone que foi seccionado. Esta área da base está para a área da base do cone inicial, né, que é esta aqui. Assim como, né, a galinha, né, de novo aqui a questão das alturas, a altura do cone menor está para a altura do cone maior. Lembrando, né, que aqui, como tratamos de razão de semelhança, e as áreas aqui são superfícies, né, então, nós precisamos equilibrar, né, essa igualdade, elevando as alturas ao quadrado. Ok? Então, considerando um cone e uma pirâmide com a mesma altura h, tá, aqui está representado, e as bases, né, tendo a mesma área, né, sendo que a área das bases sendo iguais, tá? Se passar, então, por esta pirâmide e este cone, tá? Um plano beta paralelo a alfa, né? Que secciona, então, o cone e a pirâmide, né? Em uma mesma altura, nós teremos, então, novas áreas da base, então, que seria o A1 e esse A2, tá? Pelas propriedades que nós estudamos, então, podemos concluir que A1 é igual a A2, tá? E pelo princípio de Cavalieri, né? Quando temos, então, o volume do cone igual ao volume da pirâmide, tá? Nós utilizamos a mesma fórmula, ou seja, a mesma relação que seria área da base vezes altura dividido por 3, tá? Como a área da base do cone é πr ao quadrado, a fórmula, então, do volume do cone fica πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Então, aqui está a fórmula do volume do cone. O que vocês precisam lembrar que o volume do cone é igual ao volume da pirâmide, que seria a área da base vezes a altura, dividido por 3. Seguindo agora, tá? Nós já vamos ver a definição de tronco de cone, tá? Então, um tronco de cone de bases paralelas. Então, esse tronco, pessoal, ele é obtido a partir da secção de um cone, né? Onde essa parte superior ela é retirada e ficamos, então, com
estes elementos aqui, ó, do nosso tronco de cone, tá? Nós temos uma base maior, que é a base do cone inicial, uma base menor, que é a base obtida a partir da secção transversal, né? Juntamente com seus raios, né? Então aqui um Rzinho, né? Um R menor, e aqui um Rzão, né? Então R maior por conta da base maior, tá? E as geratrizes, então? Então aqui a geratriz do tronco de cone, tá? Chamamos então de GT, né? Geratriz do tronco. E a altura do tronco também chamamos de HT, né? Então a altura do tronco. Fórmulas então da superfície de um tronco de cone. Então nós precisamos da área da base menor, área da base maior, né? A área lateral, pessoal, a área lateral se dá por π vezes geratriz do tronco, que multiplica raio maior mais raio menor, tá? Querendo resolver isso aqui também, né? Já sem deixar essa parte aqui em evidência, fazendo a propriedade distributiva, também é tranquilo, tá? Então, a área total aqui, ó, área lateral mais área da base menor mais área da base maior. E o volume de um tronco, então aqui nós temos a altura do tronco vezes π dividido por 3, que multiplica R maior ao quadrado mais R maior vezes R menor mais o R menor ao quadrado também, tá? Vamos para alguns exemplos, então. Aqui nós temos a secção transversal de um cone feita a 84 centímetros do vértice, tem 10 centímetros de raio, tá? Então, observem este desenho aqui. Imaginem que essa secção de 84 centímetros é esta aqui, ó. Tá? Este plano aqui, paralelo ao plano da base do cone. A distância, então, desta base até o vértice é de 84 centímetros, tá? Nessa secção, nós temos, então, um raio de 10 centímetros. Vamos calcular a distância de uma secção de 4,5 centímetros de raio até o vértice, tá? Então, observem aqui, ó. Se o cone está sendo seccionado cada vez mais perto do vértice, o raio, né, dessa base vai sempre diminuindo. Então, esta secção aqui seria representada por este outro plano, tá? Razão de semelhança nesse caso, tá, pessoal? Vamos chamar, então, essa distância que eu preciso descobrir de x. E nós temos, então, que a distância maior, né, de 84 centímetros, que seria essa aqui, 84 está para x, que é a distância menor, assim como, então, raio maior, né, o raio desta base maior, está para o raio da base menor, que é este aqui de 4,5, tá? Feito, então, a razão de semelhança, vamos resolver os meios pelos extremos e descobrimos que esta altura, então, tá, vale 37,8. Então, essa secção de 4,5 de raio está a 37,8 centímetros, tá, do vértice do meu cone. Ok? Outro exemplo, calcular a quantidade máxima de líquido em litros que a taça representada na figura representa na figura abaixo comporta. Tá? Então, aqui, isso aqui vocês observem que é um cone que ele está virado, né? Então, aqui é a base dele e aqui está o vértice, tá? Volume do cone, então. Lembrando que é o mesmo volume da pirâmide, né? Área da base vezes altura dividido por 3. Então, a área da base, πr ao quadrado, tá? Π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, que é 20, dividido por 3, tá? 500π sobre 3. Abrindo o π aqui, realizando a multiplicação e a divisão por 3, nós temos aproximadamente 523,3 centímetros cúbicos, tá? Porém, como o exercício está solicitando a quantidade máxima de líquido em litros, nós precisamos fazer, então, a transformação. Sabemos que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico,
E 1 decímetro cúbico, por sua vez, equivale a 1000 centímetros cúbicos. E nós estamos com a unidade de medida de centímetros cúbicos aqui, ó, tá? Então, precisamos considerar que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, já observem aqui que nós temos um valor, né, menor do que 1000, então teremos menos que 1 litro nesta taça, né? Vamos lá, então, 523,3, né, que divide, então, por 1000. Nós teremos 0,5233 litros, pouquinho mais que meio litro aqui no volume desta taça, certo? Calcular a área total da superfície de um tronco de cone reto de bases paralelas, cuja geratriz mede 6 e cujos raios da base medem 5 e 1 centímetro. Tá? Então, agora eu quero a área total da superfície de um cone. Tá? Então, aqui está ele. Nesse momento aqui, ele planificado, né? Esse tronco de cone planificado. E nós sabemos que a área lateral se dá por π vezes geratriz do tronco, né? Que multiplica raio maior mais raio menor. Então, a nossa geratriz, ó, 6 centímetros, né? Então, π vezes 6, que multiplica os raios, tá? Raio maior, então, 5. Raio menor, 1, né? 5 mais 1 dá 6, vezes 6, 36π, tá? Esta aqui é a superfície lateral do tronco de cone. As áreas das bases, então, a área da base menor, né? Onde o raio é 1, permanece, então, somente π, como a área desta base aqui. E da base maior, que nós temos o raio igual a 5, 5 ao quadrado, 25π. Somando esses três valores agora, ó, área lateral, área da base menor e área da base maior, tá? Nós temos a área total de 62π centímetros quadrados. Outro exemplo, dado um tronco de cone reto, tá, de bases paralelas, calcular a razão entre os volumes, tá, volume do cone menor e volume do cone maior, que determinam este tronco em função da razão entre as respectivas alturas, H' e H, tá? Então, essa altura H' é a altura do cone menor e a altura H, então, a altura do cone maior. Certo? Aqui está o desenho. Vamos, então, por partes, tá, pessoal? Precisamos comparar, então, os volumes, né? Nós temos, então, o volume do cone menor, né? Onde a minha altura H', e o do cone maior, onde nós temos a altura igual a H, tá? Esses triângulos aqui, ó, pessoal, VO'A, então aqui V, né, O'A, este triângulo aqui é semelhante a este triângulo maior aqui, né, VOB, certo? Esses triângulos sendo semelhantes, eu posso aplicar a razão de semelhança, então. Eu tenho R', está para R, tá? Esse Rzinho menor está para o R maior. Assim como a altura, né, H' está para a altura maior, somente H, tá? Os volumes, então, do cone. Área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Volume do cone menor aqui. Área da base seria, então, πr' ao quadrado vezes a altura, H' dividido por 3. E volume do cone maior, né? πr ao quadrado vezes H dividido por 3. Como ele quer aqui, ó, que nós comparemos a razão entre os volumes, tá? V' e V, tá? Então, aqui está o volume do cone menor e o volume do cone maior. O que eu consigo simplificar aqui, pessoal? Ó, 1/3 com 1/3, o π com o π. Aqui, o R' e o R eu não posso simplificar porque eles têm medida diferente, né? Então, aqui vocês já conseguem notar no desenho que este raio aqui é menor do que este aqui. Então, permanece com R' ao quadrado
vezes H' sobre R² vezes H, tá? Aqui é a mesma informação, porém, foram separados os fatores deste produto aqui. Substituindo, então, aqui nós temos, então, colocando o parênteses aqui nesta fração, nós temos que R' sobre R está elevado ao quadrado, que multiplica H' sobre H, tá? Substituindo 1 em 2, tá? Então, eu vou pegar essa informação agora e vou substituir aqui, tá? Eu sei que R', né, sobre R é igual a H' sobre H. Então, esta informação aqui, eu vou substituir por H, que é o que eu já tenho aqui também, ó, para que fique igual, né? Porém, eu preciso levar ao quadrado também, tá? Então, aqui seria H' ao quadrado vezes H, me resta H' ao cubo, tá? E R ao quadrado, né? Ou seja, H, né? Porque seria este H aqui, ao quadrado vezes H, dá H ao cubo também, tá? Então, esta é a razão que está sendo solicitada, tá? Ó, calcular a razão entre os volumes, tá? O volume do cone menor e o volume do cone maior, o volume do cone menor e o volume do cone maior, em função, tá, da razão entre as respectivas alturas. Então, H', né, sobre H, tudo isso elevado ao cubo, porque eu estou fazendo a comparação com o volume. Ok? E o último exemplo, então. Calcular a quantidade máxima de terra que o vaso representado na figura pode comportar. Então, observem aqui, pessoal, este vaso é um tronco de cone, tá? Onde eu tenho o raio maior igual a 6, raio menor igual a 4 e a geratriz igual a 8, tá? Então, aqui, o que nós devemos fazer é observar este tronco de cone na parte inferior dele, tá? Vocês vão observar que este exercício aqui ele está resolvido no livro didático de vocês, porém de uma outra forma, tá? Eu vou resolver então aqui pelo volume do tronco mesmo. No exercício resolvido no livro, ele compara o volume do cone maior, né? E o volume do cone menor aqui e subtrai, tá? Mas é uma forma que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vocês fiquem à vontade também se acharem mais fácil ou mais conveniente de resolver deste modo, tá? Então, vamos observar aqui, ó, pessoal. Se eu pensar aqui nessa fatia aqui, ó, deste cone, tá? Na verdade, o que me interessa é essa parte aqui do tronco. Observem que este raio maior aqui, que é 6, ó, e aqui eu tenho um raio menor, que é 4, tá? Se eu avançar, então, neste raio maior de 6 aqui, ó, avançar até 4, me resta 2 centímetros aqui. E aqui eu tenho a minha geratriz, que vale 8, tá? Olha o triângulo retângulo aqui, ó. Este outro cateto que eu preciso descobrir aqui, olha só, é exatamente a altura deste tronco de cone, que eu vou precisar dessa altura, então, para calcular o volume, tá? Então, vou realizar o cálculo aqui de Pitágoras e descubro que esta altura do tronco aqui, ó, então 8 é a minha hipotenusa, né? 64 menos 4, né, que é o 2 ao quadrado, então me resta 60. Raiz quadrada de 60 é 2 raiz de 15. Tenho a altura do tronco, tá? Agora vamos então para o volume. Qual é a fórmula do volume? Π vezes a altura do tronco dividido por 3, que multiplica raio ao quadrado, né? Raio maior ao quadrado, mais raio maior vezes raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Substituindo, então, os valores que eu possuo, ó, a altura do tronco dividido por 3, raio maior vezes raio menor e raio menor ao quadrado, tá? 36, 24 e 16. Que multiplicando por 2, eu tenho 152 raiz de 15 sobre 3π. Ok? Então, abrindo π também,
e calculando, né, realizando os cálculos aqui da raiz e dividindo por 3, eu tenho aproximadamente 616 centímetros cúbicos de terra. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? No roteiro, então, segue alguns exercícios para que vocês tentem resolver. Fiquem bem e até a próxima. Um abraço!